Se você está por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Aperte o sininho das notificações e nos siga em nossas redes sociais. E é claro, se você gostou, nos apoie deixando seu like. Isso nos ajuda bastante. Me chamo Juraci. Sou morador de Belém do Pará. Atualmente sou aposentado. E durante muito tempo trabalhei com frete e lotação. E vou lhes contar de uma certa vez em que vi uma criatura que acredito ser um lobisomem. Eu tinha uma picape nos anos 90 e fazia fretes e lotações. Um breve resumo: aqui em Belém há muitas cidades ao redor e em poucas horas de viagem estamos em outra localidade. Eu fazia muitos serviços para Bragança, Capanema, Santa Maria, entre outras cidades. Por muito tempo, eu sustentei minha família com essa profissão. Às vezes trocava o dia pela noite, e outras trabalhava dias seguidos sem parar. Era muito lucrativo, principalmente pelo grande fluxo de pessoas que chegavam de outras cidades. Eu gostava de ficar próximos aos portos de embarcações, pois ali sempre era certo de ter clientes. Naquela época, um táxi era bem caro. Então, mesmo quando não fazia frete, a lotação era lucrativa, pois sempre cobrávamos um preço abaixo dos táxis. E com isso eu ganhava pela quantidade de passageiros que eu ia transportar. Eu já era acostumado a fazer vários tipos de rota. E isso se estendeu pelo fato de meu filho mais velho ter adoecido. Ele foi diagnosticado com um problema pulmonar, que no início não demos importância, e acabou se tornando algo muito grave. Os remédios eram caros, e minha esposa se dedicou totalmente a ele. Meu filho sempre estava internado, e os gastos só aumentavam. Então eu trabalhava feito louco. A saúde e segurança do meu filho era a minha única prioridade. Das poucas vezes que eu via minha esposa, era para pagar contas e para tentar consolar e dar o máximo de força e apoio a ela. Com o passar de vários meses, nosso filho foi melhorando. E mesmo não precisando de internação, cuidados extremos foram exigidos pelo médico. E continuei naquela árdua rotina de trabalho, por mais algum tempo. Afinal, as contas haviam ficado. Quando enfim pensei que havia me livrado das dificuldades, eu estava enganado. Dessa vez, nada envolvendo meus familiares, graças a Deus. Mas com tanto trabalho, eu sempre só mandava fazer gambiarra no meu carro. Até que chegou o momento em que o pobrezinho não aguentou, e o carro gritou por socorro. Era daquela forma que eu consegui o sustento da minha família. E ficar sem o carro era algo que teria muitas chances da gente passar fome. Eu tinha um amigo que era mecânico, o Roberto. E na Irmandade ele me disse que faria todo o serviço de graça, a primeiro instante, mas que depois eu teria um prazo para ir pagando ele devagar pelo serviço. O carro ainda ficou parado por uma semana, mas o Roberto literalmente me deu algo novo. Naquele momento, eu não tinha como pagar, então lá fui eu, voltando à rotina estressante e cansativa. Eu tinha que cumprir o meu compromisso. E não é qualquer um que faz o que o Roberto fez para me ajudar. Em uma determinada semana, estava chegando várias embarcações. E estava mais lucrativo fazer lotação. Então era o que eu estava fazendo. E aproveitando, eu trabalhava dia e noite. E mal parava para comer ou dormir. Em um dia bem corrido e ao mesmo tempo proveitoso, eu estava indo de uma cidade para outra. E quando me toquei, já passavam das 6 da tarde. E havia um grupo de pessoas que queria ir para Bragança.
Mas com a chegada da noite, eu disse que a corrida sairia um pouco mais caro. Sem hesitação, todos daquele grupo concordaram com meu preço. E logo eu comecei a dirigir. Quando cheguei em Bragança, já estava de noite. E após deixar todos os passageiros onde pediram, eu decidi encerrar o meu turno naquele dia. E só pensava em ir direto para casa e me jogar na cama. Enquanto eu dirigia, eu senti que o sono queria me vencer e acelerei o carro. Em um curto período de tempo, eu adormeci ao volante e acordei por uma forte pancada no carro e senti que havia atropelado algo. Tanto que quase sofro um acidente e ainda saí um pouco da estrada, derrapando. Depois que consegui parar o carro, eu desci e fui andando para ver o que tinha acertado. Um pouco longe, eu percebi que havia alguém jogado no chão e me desesperei, pois eu tinha de fato atropelado uma pessoa. Eu voltei ao carro e peguei uma lanterna de milha, que eu sempre usava para consertar o carro quando dava problemas à noite. Eu fui me aproximando da pessoa que estava jogada na estrada. Quando já estava a mais ou menos uns 20 metros de distância, eu percebi que o que estava jogado no chão era algo muito peludo, e fiquei feliz por não ser um ser humano. Mas estranhei o tamanho daquilo, pois era enorme. A curiosidade me empurrava cada vez mais próximo daquilo. Como eu pensava que estava morto, fui sem medo. Foi então que aquilo se mexeu e virou a cabeça na minha direção, e olhou exatamente onde eu estava. De primeira, eu fiquei parado tentando identificar o que era. Foi aí que ele se virou e começou a se levantar. O bicho lembrava muito um grande cachorro, só que sem rabo. Os pelos eram bem pretos e tinha um rosto deformado, meio torto, como se os ossos estivessem fora do lugar. Estava com a boca aberta e deu de ver dentes enormes. E em se tratando de tamanho, era um pouco maior que um bezerro. Tinha orelhas muito grandes e garras maiores ainda. Fiquei paralisado ao ver tamanha aberração. E logo em seguida o bicho soltou um urro e parecia estar furioso. Ele tentou correr, mas caiu um pouco mais à frente. E tentava se levantar, meio cambaleando. Acho que ainda estava tonto da porrada que havia levado do carro. Nesse momento, eu dei meia volta e logo entrei no carro. Eu bati a chave várias vezes e nada do motor ligar. Então eu comecei a rezar e queria sair logo dali. Até que Deus ouviu minhas preces e o carro ligou e eu acelerei o mais rápido que pude. Ao olhar pelo retrovisor, aquela coisa corria atrás do carro, mas sempre cambaleando. O sono passou na mesma hora, e depois de um tempo, eu consegui deixar ele para trás. Percebi que aquela coisa não estava mais me seguindo, mas o resto da viagem eu dirigi sentindo muito medo. Quando cheguei em casa, contei à minha esposa o que havia acontecido, e ela não deu importância ao que eu estava falando. Ela só prestou atenção na parte que eu havia dormido ao volante. Ela me acalmou e disse que era um mal-entendido, já que eu estava tomado pelo sono. Foi então que eu levei ela até o carro e mostrei o amassado na lateral e as manchas de sangue. E ela ficou tão assustada que até se benzeu. Após esse ocorrido, eu evitei dirigir à noite. Levei minha segurança mais a sério. Nunca mais tive nenhum encontro horrível como este, e nem vi outra coisa estranha. Mas até hoje, eu acredito que aquilo que eu atropelei era um lobisomem. Obrigado por chegar até aqui. Vou te contar um segredo. Quem se inscreve nesse canal está protegido do sobrenatural. Então deixe seu like e siga nossas redes sociais.
Isso nos ajuda bastante. Valeu, galera. Fiquem com Deus e tchau.